Fala pessoal, tudo bem? Olha essa questão. Você consegue resolver? Você consegue resolver essa expressão aqui? O que a gente chama assim de conseguir resolver? Conseguir resolver é o seguinte: você transformar essa expressão aqui em uma outra expressão que pode ser feia da mesma forma que essa, só que de uma forma que não tem como trabalhar mais. Dessa maneira em que está aqui, não parece, mas tem como fazer muita coisa nesse estado que essa expressão está. Então, às vezes a gente fala assim, resolva essa questão ou faça sem calculadora. Por quê? Você tá com uma expressão que aparentemente não há como fazer, mas você vai trabalhando nessa expressão, até chegar em uma outra que sim, esgotam-se todas as possibilidades de melhoria, de conta para deixar a expressão com uma menor, digamos assim, mais simples. Acho que essa é a palavra, mais simples. Então, não necessariamente a gente consegue encontrar um número assim fechadinho, exato, né? Um número inteiro. Então, às vezes vai ter muita raiz na resposta, mas é uma expressão que não tem mais como melhorar. Esse é o nosso objetivo aqui. Depois eu vou dar mais uma palhinha do que a gente pode fazer com essa questão aqui, em termos de criar outros exercícios para vocês treinarem. Então, vamos parar de falação e vamos trabalhar. Veja bem, eu tenho uma raiz aqui, ó, que está pegando o numerador e o denominador. Então, eu já vou separar isso daqui. Já vai ficar assim, ó, raiz do numerador, que é 10.000, sobre raiz do denominador, que é 100, menos a raiz de 9.999, certo? Bom, o que é isso daqui? Eu usei propriedade de radiciação. Raiz de uma razão é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Dessa forma que está aqui, ó, tá vendo esse radical? Esse radical tem uma expressão que é um número menos outra raiz. Quando a gente tem um radical que tem uma diferença ou uma soma, a gente tem que usar um artifício para racionalizar. Racionalizar é tirar o radical do denominador. Toda vez que tem radical no denominador, a gente não tem que tirar? Então, quando o radical não é só assim, raiz de 2, ele tem uma expressão que é uma subtração ou uma soma, a gente vai usar o artifício de multiplicar por uma outra expressão com radical, só que com esse sinal aqui trocado. Por quê? Para a gente cair numa expressão que chama diferença de 2 quadrados. Porque aí a gente consegue tirar essa expressão dessa raiz aqui do denominador. Então, eu já vou multiplicar aqui para a gente não perder tempo. Então, já tem aqui, ó, raiz de 100 menos raiz de 100 menos raiz de 9.999. Então, eu vou multiplicar por essa expressão, só que com o sinal trocado aqui. Então, é raiz de 100 mais raiz de 9.999. E como eu não posso alterar essa conta, eu tenho que multiplicar e dividir pela mesma expressão. Raiz de 9.999. Beleza. Acontece que raiz de 10.000 eu já sei, é 100. Então, isso daqui vai ficar igual a 100. Aí, ó, aqui eu tenho duas razões se multiplicando. Então, vai multiplicar numerador com numerador. Então, essa expressão vai estar multiplicando esse 100 aqui, ó. Vai ficar 100 raiz de 100 mais raiz de 9.999. E embaixo? Embaixo fica o seguinte, ó. Raiz de uma expressão vezes raiz de outra expressão, porque o numerador multiplica e o denominador também. Quando a gente tem raiz de uma expressão vezes raiz de outra expressão, isso é a raiz grandona do produto dessas expressões. Então, produto de raízes, por propriedade de radiciação, é raiz do produto dessas expressões. Então, aqui vai ficar 100 mais... Desculpa, aqui é menos. Primeiro, não vai fazer diferença, mas vamos deixar organizado para a hora que vocês forem estudar. 100 menos raiz de 9.999, que multiplica essa de cá.
100 mais raiz de 9.999. Beleza? Então, ó, até agora, o que que a gente fez? Só usou propriedade de radiciação, ó. Tirou a raiz desse, tentou multiplicar. Se fosse um número complexo, a gente diria que era conjugado, mas isso daqui não é um conjugado, a gente só muda um sinal, tá vendo? Seria o equivalente ao conjugado nos números complexos. Tirou a raiz, como esse daqui multiplicou, veio para cá, produto de raízes é raiz do produto. Beleza. Por que que a gente quis colocar essa expressão aqui do produto de raiz do produto? Porque a gente tem essa expressão aqui, ó. A mais B, que multiplica A menos B, é igual a A quadrado menos B quadrado. O que que é isso daqui? Isso daqui é a soma multiplicada pela diferença dá a diferença de dois quadrados. Então, se o meu 100 é o A e o meu raiz de 9.999 é o B, como que vai ficar esse denominador aqui, ó? Vamos ver. Em cima a gente não vai fazer nada por enquanto, então continua 100 raiz de 100 mais raiz de 9.999. E embaixo? Embaixo, a gente está exatamente com essa expressão aqui, ó. A mais B, que é esse pedaço aqui, que multiplica A menos B. O que que é isso daqui, então? É isso, ó. É o A ao quadrado, portanto, raiz de 100 ao quadrado menos o B ao quadrado. Quem que é o B? É raiz de 9.999 ao quadrado. Olha que legal que tá ficando. Tá dando para ver, né? Bom, olha que interessante que vai ficar isso daqui. Aqui, ó, vai cortar, não vai? Porque eu tenho uma raiz quadrada ao quadrado. E aqui, ó, vai ficar exatamente 100 ao quadrado é 10.000, porque o raiz de 10.000 é 100, tá vendo? Então, como que vai ficar aqui? O numerador não vai acontecer nada com ele por enquanto, ó, vai continuar 100, raiz de 100 mais raiz de 9.999 dividido por... E o que que ficou aqui, ó? Aqui ficou raiz de... O que que é o 100 ao quadrado? 10.000 menos... E o que que é 9.999? Isso aqui dá 1. Olha que bom, que maravilha! Isso daqui já foi embora. Isso aqui é igual a 1, certo? Então, só sobrou esse numerador aqui para a gente trabalhar. Isso daqui é exatamente igual a 1, porque raiz de 10.000 menos 9.999 é 1. Raiz de 1 é 1. Então, isso daqui, ó, vira 1. Então, eu nem preciso escrever novamente. Então, sobrou essa parte aqui de cima. Vai continuar o 100, raiz de 100, mais... Agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Raiz de 9.999. Beleza. Gente, toda vez que tiver uma soma, alguma coisa assim que a gente quer tirar debaixo sob um radical, tirar uma expressão ou deixar a expressão mais fácil debaixo do radical, a gente tem sempre que recorrer a produtos notáveis. Então, se produtos notáveis, eles ajudam demais a gente a ficar livre de radicais, de raízes. Esse daqui, ó, é um produto notável, a diferença de dois quadrados. Tá vendo como que ele é importante? E tem o outro, tem o A mais B ao quadrado, que é o trinômio quadrado perfeito. O que que acontece? Nós vamos manipular aqui para aparecer um produto notável. Para aparecer uma expressão ao quadrado. Essa expressão ao quadrado vai sair da raiz. Então, olha o artifício que a gente vai usar. A gente vai multiplicar aqui, ó, vai ficar assim, 100 raiz de. A gente vai multiplicar e dividir por 2. Então, vai ficar 2 sobre 2. E aí, eu vou trabalhar com essa raiz para ela pegar o numerador e o denominador. Vou multiplicar e dividir por 2 e escrever aqui a minha expressão. 9.999
Beleza. O que acontece? Esse 2 aqui está multiplicando o 100 e o raiz de 9.999. E esse 2 aqui embaixo tá assim, no denominador. É como se tivesse assim, ó, dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, o que eu já vou fazer? Eu já vou, se raiz de uma razão é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, eu já vou escrever isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, 100, raiz do de cima, 2 vezes 100 é 200, mais 2 raiz de 9.999. Sobre raiz de 2, porque raiz de uma razão é raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Beleza. Acontece o seguinte, eu vou escrever esse 9.999 como um produto. E é o produto de dois números bem específicos. E vocês vão entender por que eu multipliquei por 2 e dividi por 2. Porque se eu escrever o 9.999 como um produto de 2 números e a soma de desses 2 números der isso daqui, a gente vai cair num produto notável. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. 100 raiz. O que é o 200? Concorda que eu posso escrever o 200 como 99 mais 101? Concorda? É, aqui ó, dá 200, eu só separei. Continua 200 aqui. E o que é o 9.999? Ele é raiz, ele é 99 vezes 101 também. Olha só. E aí, como que vai ficar isso daqui? Raiz do produto não é o produto das raízes? Então, eu posso escrever isso aqui como raiz de 99 vezes raiz de 101. Concorda? Então, olha só como é que vai ficar. Ah, tá. Tem o sobre raiz de 2, não pode esquecer, né? Então, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar da seguinte forma, ó. 100 raiz de 99 mais 101 mais 2 vezes o raiz de 99, porque raiz do produto é o produto das raízes, sobre raiz de 2. O que apareceu aqui? Não é exatamente um produto notável? Olha só, vê se você consegue enxergar. 99 mais 100, raiz de 99, raiz de 101. Pensa no raiz de 99 e no raiz de 101. Aqui eu tenho o quadrado do raiz de 99. Aqui eu tenho o quadrado do raiz de 101. E aqui eu tenho 2 vezes o raiz de 99 vezes o raiz de 101. Então, eu caí num produto notável que é aquele A mais B ao quadrado. O A é raiz de 99 e o B, raiz de 101. Não é legal? Não é fantástico? Então, vamos lá. Bom, já viram que não vai dar para caber nesse quadro, né? Então, eu já vou sair aqui para vocês printarem essa parte. E aí, então, a gente já vai voltar para finalizar a partir dessa outra parte aqui, ó. Dessa parte aqui. Então, eu estou utilizando esse produto notável aqui, ó. A mais B ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, quem que é o meu A? O meu A, raiz de 99. Então, vai ficar assim, ó. 100 que multiplica raiz de 99 mais, quem que é o meu B? Raiz de 101. Raiz de 101, isso daqui ao quadrado. Aí você fala assim, nossa, professora, como assim? Pois é. O que acontece? Vê se você consegue enxergar, ó. O quadrado do primeiro tá aqui. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui. Mais o quadrado do segundo, tá aqui.
Tá vendo? Ele é exatamente o a mais b ao quadrado. Essa expressão já está aqui dentro. Então, se elas são iguais, então eu escrevo essa expressão dentro do radical. O objetivo disso é justamente isso daqui, ó. Uma expressão ao quadrado, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar do radical. Já eliminei mais uma raiz. Tá vendo como que é interessante? Paralelo a isso, tá vendo que tem uma raiz no denominador? Eu não posso deixar. Então, eu já vou multiplicar e dividir por raiz de 2, que aqui é uma racionalização mais simples, é só raiz quadrada de um número. Então, eu multiplico e divido por esse número. Como que vai ficar aqui, então? Olha, vai ficar 100 raiz de 100 que multiplica raiz de 99 mais raiz de 101, certo? Vezes raiz de 2. E aqui embaixo, como que ficou? Raiz, porque a gente está multiplicando assim, ó. Numerador vezes numerador, tá aqui. Denominador vezes denominador, vou escrever agora. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o quê? É raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Olha só. Então, aqui eu já consigo simplificar o 100 com o 2. Então, aqui vai ficar 50. A outra coisa que eu consigo fazer aqui é o seguinte. O 99, ele é 9 vezes 11. Por que eu estou fazendo isso? Porque o raiz de 9, o 9 tem raiz exata, né? Então, a gente consegue ainda melhorar isso daqui, ó. Eu vou escrever o 50 com raiz de 2. E como que fica o 99? O 99, ele é 9 vezes 11. O 101 não tem como a gente mexer. Então, ele vai continuar como 101 mesmo. E aqui a gente fecha os parênteses. Aqui ficou 1 no denominador. Bom, raiz de 9 vezes 11 é raiz de 9 vezes a raiz de 11, certo? E aqui continua sendo raiz de 101. Bom, o que que vai acontecer agora? Aqui, ó, o raiz de 9 é 3. Então, vai ficar 50 raiz de 2, que multiplica. Raiz de 9 é 3. Então, fica 3 raiz de 11 mais raiz de 101. E agora, o que que eu faço? Agora não tem mais como mexer. O máximo que teria aqui é a gente multiplicar o raiz de 2 aqui. Mas não vai fazer tanto sentido porque aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 11 dá raiz de 22. E aqui vai ficar raiz de 202. Então, assim, não vai mudar muito a expressão, mas você poderia fazer para diminuir esse fator comum aqui. Eu nem vou fazer, eu vou deixar dessa forma mesmo. Então, olha, gente, o resultado é esse. Acredita? O resultado é esse. Eu falo assim, professora, que coisa feia, que resultado feio. Gente, é feio mesmo. Mas na vida não tem só coisa bonita, né? Já começou com uma expressão assim que não era muito agradável e terminou com uma mais simples, mas um pouquinho mais feia, porque aqui pelo menos esses números não são tão ruins assim, não é verdade? Bom, se a gente for fazer isso na calculadora, isso aqui vai dar aproximadamente, né? Para quem não gosta de resultados com raiz, o resultado vai dar aproximadamente 1.414, aí eu vou arredondar para 3 casas, tá? 196. Então, esse daqui é o resultado em forma decimal. Como? Resolvendo fazendo essas multiplicações, né? 50 vezes raiz de 2 que multiplica essa expressão aqui. Vai dar isso. Para você conferir, você pode até fazer essa conta aqui em cima na calculadora e avaliar se os resultados vão bater. Tem que bater. Então, nosso objetivo aqui foi trabalhar com produtos notáveis, propriedades de raízes, para fazer com que essa expressão mais complexa se tornasse uma expressão mais simples. Mais simples não quer dizer bonita, entendeu? Eu vou sair daqui para vocês fazerem o print e aí eu vou falar uma outra coisa com vocês. Infelizmente tive que apagar o quadro, né? Para vocês conseguirem acompanhar a solução, que é bem longa, mas eu tenho que falar uma coisa com vocês. Vocês sabem que há vários exercícios como esse na internet. E aí vocês mesmos podem criar um exercício similar a esse,
para vocês tentarem resolver. A técnica é a mesma, só vai mudar os valores. O que vocês vão fazer? Aqui em cima, no numerador, vocês colocam um número que tem raiz exata. Pode ser qualquer um, inclusive 64. Pode ser números mais baixos também, 36, por exemplo. Aqui, ó, nesse primeiro termo, você coloca a raiz quadrada do número de cima. Então, por exemplo, se você usar 64 aqui, aqui você vai usar o 8, certo? E dentro desse radical, você vai usar um número que é uma unidade a menos do que esse daqui. Então, se você colocar 64 aqui, aqui vai entrar 8 e aqui vai entrar 63. Se você colocar aqui, por exemplo, 16, aqui vai entrar o 4, que é a raiz desse, e aqui tem que entrar o número que é uma unidade abaixo do de cima. Então, se aqui for 16, aqui é 15. Tenta fazer um exercício, criar o seu próprio exercício similar a esse, utilizando a mesma técnica. Primeiro racionaliza com o número, mudando esse sinal. Depois você vai ajeitar o numerador para poder multiplicar e dividir pelo 2. Pode fazer que vai dar certo. E depois você vai encontrar um número que você pode escrever esse aqui dentro do radical como um produto de 2, para você cair exatamente nesse produto notável aqui. Vai por mim. A resolução é muito interessante e é bom que você treina com números diferentes dos que foram apresentados aqui. Você vai ver, na internet tem outras questões como essa, com valores diferentes dos que eu apresentei. Mas essa daqui eu vou te falar. Vale muito a pena você criar a sua e resolver. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem outros vídeos para vocês estudarem. E fique à vontade de estudar conosco. Na verdade, é um prazer que vocês fiquem estudando conosco. Até o próximo vídeo.